morava na Ilha do Governador, na Praça do Avião, não sabia o que era ser soldado, porque eu sou filho de um coronel, e quando eu entro no Corpo de Bombeiro, eu entrei como praça por opção, porque eu queria fazer o curso, e quando eu vi como tratavam os praças, eu não achei correto, e comecei a lutar pelo direito dos praças. Eu acho que a hierarquia de disciplina existe, tem que ser cumprida a hierarquia de disciplina, mas por trás de um soldado tem uma família, tem um chefe de família, que só quer ser tratado com dignidade. A partir desse momento eu estudei o regulamento, vi até onde eu poderia chegar dentro do regulamento para poder fazer uma fala em defesa da tropa, e aí naturalmente comecei a me tornar uma liderança dentro da categoria. Quais foram as falhas que você percebeu quando você começou esses estudos e de que forma você viu o praça sendo prejudicado? Olha, inicialmente o Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, em 98, 99, 2000 e até 2011, na verdade, nós tínhamos um dos piores salários do país. O Rio de Janeiro já foi capital, nós temos 3 estados da federação que foram capital, e você visualiza que o Distrito Federal, em 2011, era o melhor salário da nação. O soldado lá ganhava 5 mil, e o salário do Rio de Janeiro de um soldado era de R$900. Eu já tinha tomado algumas geográficas por estar fazendo lutas em prol da corporação. Vou dar um exemplo. Eu sou morador, na época eu era morador de Vargem Grande. E aí, por estar fazendo luta em prol da categoria, fui trabalhar em Itaipuaçu, mais de 100 quilômetros da minha casa. Entendeu? Como eu não falei ainda, mas eu tenho 3 filhos. Então, o salário do bombeiro era muito pequeno, eu tinha que fazer outros trabalhos, então eu trabalhava em diversos empregos quando eu estava fora da corporação. E isso é a categoria de forma geral. O militar, normalmente, muitos moram dentro de comunidades, muito moram em lugares mais humildes, um orçamento muito baixo. E dentro da corporação você visualizava um subtenente, por exemplo, que já estava ali com seus 20 e poucos anos, 25, 30 anos, e um jovem recém-entrado e formado na corporação, que era um tenente, em alguns momentos passando da hierarquia e da disciplina e falando com aquele subtenente de uma forma que eu particularmente doía no meu coração, e eu acabava comprando essa luta. E foi assim. Teve um momento, vou te dar um momento especial. Eu me lembro que um dia o comandante-geral, eu sempre fui do 2º GEMAR, Barra da Tijuca. Um dia o comandante-geral ele foi fazer uma averiguação, uma visita no nosso quartel, e botou todo mundo, a tropa estava em forma, e começou a falar conosco de uma forma que não foi muito bacana, sabe, meu irmão? O guarda-vida ele tem uma fama de mulherengo, alguns já acham que o guarda-vida é drogado, e aí entrou uma fala dessa forma, e eu já tinha aceitado Jesus como Salvador e Libertador da minha vida. Isso foi em 2004, 2005. O Espírito Santo começou a me incomodar, falando, olha, o que ele está falando procede, você é isso que ele está falando, e você não vai falar nada. E aí meu coração começou a bater muito forte, meu irmão. Quando minha perna direita treme e o coração bate muito forte, já não sou mais eu. A minha garganta fica seca, aí eu já não tenho domínio de mim mais. E aí eu pedi a palavra, o comandante me deu a palavra, foi quando eu fui falar com o comandante, falei, olha, comandante, com todo respeito, aqui tem chefe de família, nós sabemos lidar com situações aqui de risco, somos todos aqui guarda-vidas, em 1 quilômetro aqui, onde tiver um afogado, todo mundo aqui sabe como proceder em qualquer grau de afogamento. Se tiver um acidente aqui na pista, todos sabem como proceder. E eu tenho 3 filhos, e nós não somos isso. Isso não procede. E aí eu terminei dizendo que o guarda-vida, quando está feliz, ele paga a flexão. E aí pode fazer minha falha, eu caio na posição de flexão e todo mundo cai na posição de flexão. E aí nós começamos, embaixo em cima 1, o coronel pedia para levantar, e eu embaixo em cima 2, embaixo em cima 3, concluímos mais 10, nos levantamos e me apresentei para o comando e entrei em forma novamente. Aí que veio a geográfica para Itaipuaçu. Então, hoje, particularmente, houve melhores. Hoje a corporação para Itaipuaçu. Só que eu tenho muitos amigos dentro da corporação. A luta por dignidade da categoria pós 2011 veio uma melhora salarial, houve uma significativa melhora salarial, passamos a receber próximo dos R$3.000, vinha de 900 para 3.000, houve quebra de interstício, hoje a corporação toda, todos saem subtenente, a não ser que tenham um mau comportamento ou alguma coisa, mas todos com pós 30 anos estão aí como subtenente. Hoje tem material, tem equipamento, na nossa época não tinha equipamento, não tinha nadadeira, não tinha jet ski, hoje nós temos, mas é lógico, o tempo vai passando e a luta tem que permanecer para que os valores não fiquem diferentes, tem que ser atualizados. Isso aí foi na era Cabral, né? Naquele período que o governador era o Cabral. O ápice da luta foi com o Cabral em 2011. 2011. E aí
pelo que me parece, pelo que as pessoas costumam comentar, alguns bombeiros da época, assim como houve uma perseguição com o capitão Rodrigo Pimentel, quando começou a lutar por direitos lá na Polícia Militar, as pessoas dizem que ele sofreu perseguição do governador que à época que era Garotinho, e o mesmo viria a acontecer com você. Mas quando foi que esse movimento começou a tomar volume? Quando você teve esse primeiro momento, você discordou lá do oficial, tomou essa transferência, né, que eu costumo chamar de abuso de poder, né, tomou essa transferência lá para Itaipuaçu, que, diga-se de passagem, é um dos piores mares para se entrar, onde tem o maior número de afogados, hoje nem tanto, graças ao Pedra do Elefante, né? Graças ao Corpo de Bombeiros, mas ali começava uma revolução já naquelas flexões? Olha, eu não falo nem revolução, eu falo evolução. Eu costumo dizer, eu não sou da revolução, eu sou da evolução. E eu lembro que essa transferência geográfica foi em 2006. Então o movimento, nós já estávamos, desde quando entramos na corporação, fazendo essa luta. Só que o ápice foi em 2011, quando eu aceitei Jesus, eu preciso falar isso, então eu aceito Jesus em 2007. A partir de 2007 a minha vida começa a entrar em outro momento, em um outro cenário da minha vida. E, na verdade, em 2004, tá? 2004. E aí começa a entrar um novo momento de Cabo Daciolo. E em determinado momento eu estava em cima do monte, orando, gosto de subir monte, gosto de ler Bíblia, e o Espírito Santo colocou no meu coração que ia me levar até o governador, que era para eu abrir minha boca e falar com ele. Naquele mesmo mês, era meu aniversário, 2 bombeiros chegaram na minha casa e falaram: Daciolo, olha, a gente não está aguentando mais, meu irmão, precisamos fazer alguma coisa, vai haver uma reunião no quebra-mar, vamos nos encontrar lá, tal, dá um pulinho lá. E eu acabei indo nessa reunião. E a reivindicação e as pautas eram de sempre, era não ter equipamento, não ter protetor solar, entendeu? Não tinha forma de levar água para você beber, não tinha nadadeira, então, o salário baixo. E aí eu associei aquela fala do Espírito Santo, que era para mim falar com o governador, a esse movimento. Eu falo com os garotos assim, olha, com os militares, eu falo, tá bom, vamos nos fazer presente, mas vamos convidar um amigo para se fazer presente conosco. Eles perguntaram quem, e eu falei o Jesus Cristo. E aí todos concordaram em convidar Jesus Cristo. Então o movimento ele começa nessa reunião com umas 12 pessoas, no outro dia já eram 120, depois já era 1.200, depois já ganhando proporções infinitamente maiores. Quando nós ocupamos o quartel central, tinha mais de 7.000 pessoas na frente do quartel central, entendeu? Teve muita repercussão essa paralisação, tu lembra disso? Lembro. Última pergunta, esses equipamentos que chegaram no Corpo de Bombeiros foi graças a essa movimentação dos praças? O equipamento que chegou foi pós 2011, graças à movimentação você foi treinado, dos praças. Você foi aluno do Serginho Acrílico? O Acrílico nós conhecemos bem, também um grande guarda-vida, entendeu? Todos nós, de 98 principalmente para baixo, tem uma consideração, um respeito muito grande com aqueles que são guarda-vidas, meu irmão. Tem alguns nomes, a turma de 90. Ele é policial civil, mas ele foi guarda-vida na época que a guarda... Que era da Polícia Civil. Que era da Polícia Civil. Mas são muitos desses. A primeira turma, salvo engano, é de 86. E curioso que você falou que eu em 2001, eu morei na Califórnia. E o Serginho Acrílico foi para minha casa para poder disputar o campeonato de surf de peito. Legal. E aí ele ficou hospedado lá em casa. Eu fui com ele na praia para poder... E aí eu vi os caras surfando. Meu irmão, fiquei pensando, os caras faziam manobras assim que eu nunca tinha visto aqui, né? E aí eu cheguei para ele e falei assim, pô, Serginho, vou te falar. E ele falou assim, Rafa, a maioria aqui é tudo guarda-vida. Do Havaí, da Califórnia. Foi falando de lugares. Eu falei assim, meu irmão, pô, esses guarda-vidas aí da Califórnia, os caras devem ser muito casca grossa, né? Pô, esses aqui da Califórnia também, não, os guarda-vidas do Havaí e da Califórnia, porque as ondas são grandes, os caras enfrentam. Eu falei assim, porra, posso falar uma coisa? Todos eles, a unanimidade entre eles, é que nós somos os melhores, porque a gente não tem nada. Não tem equipamento. É no pelo. É isso aí. A gente não tem nem nadadeira. É isso aí. E detalhe, o guarda-vida eu creio que até hoje, né, meu irmão? Hoje a questão que acaba entrando com nadadeira muito cedo, então eu não acho isso o correto. Eu acho que a forma que nós nos formarmos antes é o mais correto, que era no pelo mesmo, porque aí você vai estar numa diversidade e quando você tiver com equipamento vai ficar muito mais fácil, entendeu? E normalmente nós entramos nos mares quando está a ressaca, né, mesmo? Entra a ressaca que é o teste, não é no mar pequeno. Quando todo mundo está correndo, nós estamos avançando. Então, primeira coisa que você tem que se garantir é entrar sozinho.
E aí depois você tem que entender que quando você for entrar pós-formado, você está indo para buscar alguém. Então você ainda vai ter que se garantir com mais alguém. E não largar o afogado. Primeiro pegar o afogado, depois de pegar, não largar. Mas a verdade é essa, que lá sempre teve equipamento e aqui nunca teve. A experiência nossa de equipamento hoje é justamente depois de 2011. Voltando a falar do movimento lá. Voltando a falar de 2011. Como que foi até chegar a decisão de vamos ocupar o quartel-general do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro? Cabral prendeu muita perseguição, muita prisão. Em um ano eu fui preso 5 vezes. Administrativamente? Sim, administrativamente. Algumas prisões no decorrer da luta, não só minha, mas também de outros militares, tá? Até que, em determinado momento, chega a ocupação do quartel central. Mas antes de ser preso, o que você fez exatamente para ser preso? Meu irmão, reivindicando melhora salarial, dignidade da tropa. Porque nós começamos um encontro. Não tinha muita rede social na época. Você ia para onde falar? Eu consegui, foi assim, ó. O movimento começa, depois dessa reunião no canal, nós começamos a dormir nos quartéis e querer falar com o comandante-geral. O comandante-geral acabou que ele não falava conosco. Ele não conversava conosco. Como havia entrado aquela mensagem que o criador ia nos colocar com o governador, nós pedimos 5 minutos com o governador. Então, já que o comandante-geral não quer falar conosco, agora nós queremos falar com o governador. Vamos falar com o governador. Só que o governador também não queria falar conosco. E aí o movimento foi ganhando volume. Nós começamos dormindo na porta dos quartéis, e aí foi ganhando volume. Primeiro dos quartéis de guarda-vida. Depois nós começamos dormindo na frente dos quartéis de combatente. E aí foi ganhando mais volume ainda. Ficou crescendo cada vez mais. E pedindo para conversar com o governador. Naquela época eu trabalhava também no mercado imobiliário. Então, quando eu não estava na praia, eu estava no mercado imobiliário. Tirei meu Cresce e estava trabalhando no mercado imobiliário. E eu tinha estourado uma venda e eu estava com dinheiro. Então, aquele movimento, naquela época, foi todo bancado pelo criador, que proporcionou uma venda para o Cabo da Ciolo. E aí nós começamos a botar a faixa de avião, colocando que o bombeiro pede socorro. Comecei a colocar faixas na lagoa, que os bombeiros estão pedindo socorro, população carioca. Começou a chamar a atenção da imprensa. E aí foi que a imprensa começou a procurar o que estava acontecendo, porque até então só tinha a fala do governador, que nós era um movimento messiânicos e que era um bando de vândalos que estavam fazendo uma desordem. Mas não era isso, nunca foi isso. Eram chefes de famílias pedindo para ser tratado com dignidade. E aí, quando a população passou mesmo a ter conhecimento, foi quando nós ocupamos a escadaria da Alerj. Porque aí botamos a tropa na Alerj, em frente da Alerj, fomos comunicar para os parlamentares e a imprensa mesmo assim não vinha falar conosco. E aí o criador, em determinada manhã, coloca algo no meu coração e eu peguei alguns militares que haviam dormido ali, uma média de 100 militares, falei para eles, olha, vamos dar um passeio aí, vamos fazer uma corrida. E aí saímos em coluna por um. Eu falei, me segue aí em coluna por um. E aí todos vieram me seguindo e tal. Eles não sabiam para onde nós estávamos indo, até porque a inteligência sempre acompanhava o que nós estávamos fazendo, só que de manhã você acorda, fala para todo mundo levantar e correr coluna por um, o que nós vamos fazer? E aí foi quando o criador colocou no meu coração para parar a Rio Branco com a Presidente Vargas. Demos a mão todo mundo, paramos a Rio Branco com a Presidente Vargas até chegar a imprensa para falar conosco. Quando parou tudo, a imprensa veio falar conosco, passou a ter notoriedade. E aí nós começamos a botar nossas pautas, a população passou a ter conhecimento do que nós estávamos sofrendo. As pessoas botavam uma fita vermelha na antena dos carros. Não, foi lindo. Apoiando vocês. A população apoiou vocês. O Corpo de Bombeiro ele tem uma aceitação de mais de 98% da população, né, meu irmão? O Corpo de Bombeiro, assim como a Polícia Civil, as instituições que estão aí fazendo algo verdadeiro para o povo, meu irmão. Mas o bombeiro ele tem algo que é maravilhoso. Ele não está com armas, ele chega no momento que está todo mundo saindo correndo. E é um momento de maior desespero. E aí você chega lá e coloca a mão. Quando você coloca a mão num afogado, que ele já não espera mais estar vivo, e de repente tu aparece do nada e segura o garoto, aquilo ali é uma gratidão eterna, né, meu irmão? Está salvando a vida de alguém. Então isso aí é no fogo, isso é no trânsito, isso é em várias situações de risco, onde é normal e notório que a população passa. Aí durante a ocupação do quartel-general, houve um momento que o governador, a liderança, alguém acabou colocando, não sei se é colocando contra, mas colocando para um intervir contra o outro, um militar intervir em decorrência de ação de outro. Foi quando a polícia militar chegou lá no quartel-general. Como foi esse encontro? Olha, quando nós fomos, o dia que nós ocupamos o quartel, antes de ele ocorrer,
nós já havíamos ido até a frente do quartel umas 3, 4 vezes. Só que eu ia até lá, pedia para falar com o comandante geral, o comandante não falava conosco, nós voltávamos. Só que aquele dia ali foi o dia da entrada da ocupação. O comandante não queria falar conosco, e aí nós ocupamos a nossa casa. Os portões estavam fechados, nós entramos dentro da nossa casa, sempre de forma mansa, pacífica e ordeira, e sentamos lá. A tropa muito unida, meu irmão. Toda a tropa naquele momento espiritualizada. O movimento não era tinha um sobrenatural sobre o movimento. O espiritual estava no movimento. Ali nós estávamos evangelizando, nós ganhávamos almas ali. As pessoas aceitavam Jesus ali. Como eu havia dito, desde 2004, quando eu conheci Jesus, meu propósito é falar de reino e ganhar almas. E aí, quem faz a multiplicação e o crescimento, quem dá a vitória numa batalha é o Criador. Não tem luta com Jesus que tenha derrota. Não existe. Então, nós estávamos pedindo a conversa, o diálogo, e naquele momento, antes do BOP, o BOP invadiu o nosso quartel. Nós não invadimos, nós ocupamos nossa casa. Então, a mando do governador, eles invadiram. Mas só que o Choque e a PM já tinham baixado o escudo. Já estavam conosco na situação. Só que eu não sei qual foi a informação que o governador passou para o BOP, que o comandante, na época, Mário Sérgio, salvo engano, da PM... Sim, ele falou sobre esse episódio aqui. Ele simplesmente deu o comando de ocupação do quartel quando foi umas 6... Eu já estava, nós entramos por volta de 6, 7 horas da noite, e estava com a minha mãe lá no quartel central, com a minha esposa dentro do quartel central, muitos militares com seus parentes, com seus filhos, vários militares. Vários voluntários. Vários militares, vários voluntários. A deputada Janira Rocha estava conosco. Nesse dia nós tínhamos 3 deputados indo conosco até o quartel central. Era a Janira Rocha, era a Clarice Garotinho e o Flávio Bolsonaro. Só que na hora da ocupação do quartel central, o Flávio Bolsonaro e a Clarice foram embora e a Janira Rocha entrou conosco no quartel central e estavam conosco lá. Então, quando nós ocupamos o quartel central, o que nós fizemos ali dentro era que de 1 em 1 hora nós nos levantávamos e dávamos uma volta no pavilhão, simbolizando a quebra da muralha de Jericó. E dávamos essa volta e as pessoas falavam, olha, da senhora, eles vão entrar e vão ocupar o quartel, vão invadir o quartel. E eu falava para eles, olha, eles só vão entrar na hora que o Criador permitir que eles entrem. Então vamos continuar em oração. Nós queremos falar com o governador. Nosso pedido era, queremos falar, levar nossa pauta para o governador. Só que o governador não vinha falar conosco. Até que quando, em determinado momento, chega às 6 horas da manhã, o BOP invade o quartel e não invadiram com bomba, invadiram dando tiro de fuzil na gente. Entendeu? Várias viaturas alvejadas, várias cápsulas no chão, só que para honra e glória do Senhor Jesus, o Criador não deixou que ninguém fosse alvejado. Se vocês puxarem o vídeo, vocês vão visualizar que não entraram apenas com bomba de moral para poder parar ou com pimenta, não foi isso. Entraram atirando na tropa, entendeu, meu irmão? A ordem era a morte lá dentro. Mas o rei, meu irmão, quando nós estamos numa luta com o Criador, existe algo que é grandioso. O rei fala assim, apesar de vivermos como os homens, nós não lutamos com as armas dos homens. As armas com as quais lutamos é poderosa em Cristo para destruir fortaleza. Meu irmão, eu nunca andei com uma arma, eu nunca deixei homem nenhum armado em volta de mim. No movimento, eu não permitia que tivesse arma no movimento, mandava que os militares olhavam um para o outro. Se fosse para vir para o movimento, deixe a arma em casa, porque aqui a nossa arma é Jesus. E eles entendiam isso. E eles sempre cumpriam com essa fala. Mas não tinha nenhum... Por exemplo, você está falando de Jesus. Tem um momento que Jesus sempre foi de paz. Sim. Mas no momento da captura dele, tinha um discípulo que era mais esquentado, Pedro. Sim. Ele sacou a espada e cortou a orelha de um soldado. Não tinha no meio daqueles bombeiros todos ali alguém que possa ter ensinado algum tipo de agressão contra o BOP, algum tipo de reação que possa ter provocado esses disparos? Olha, meu irmão, você sabe como é que é o militarismo, né? A Polícia Civil ela também tem uma hierarquia, uma disciplina ali dentro, mas diferente das forças secundárias do Exército. O militarismo ele tem uma coisa muito grande. Quando o militar ele identifica uma liderança, e se essa liderança está junto com ele no fronte da batalha, eles têm uma coisa interessante que é uma ordem colocada, essa ordem é cumprida, sabe, meu irmão? Isso é muito real na vida dos militares. E as pessoas morrem junto, entram numa batalha junto e morrem junto numa batalha. Então, essa atmosfera espiritual, eu quero dizer uma coisa também muito clara, Cabo Daciolo não prega religião, eu não estou falando aqui de religião. Eu creio, como está escrito na palavra em Tiago 1,27, diz que a única religião que o Criador considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. O resto é homens comercializando palavra.
Hoje existe, eu até falo isso, que dentro do Congresso Nacional minha maior decepção foi com a bancada evangélica, falando de Jesus da boca para fora. Então o que eu estou falando aqui agora é de um Jesus que deixou sobre toda a humanidade o Espírito Santo. E que ele fala assim, ó, receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E é verdadeiro, meu irmão. E quando entra a atmosfera espiritual no local, varão, não tem outra coisa que não seja a pregação do amor. Por mais que tenha pessoas que estejam ali, uma ou outra, com nervosismo maior, com tudo, o sistema, o que estava acontecendo ali era um cenário de guerra, era um cenário difícil, mas nós nunca apresentamos resistência. Nós estávamos diante de um quartel que ele é um forte. Se nós quiséssemos que o BOPE não entrasse ali, ou o choque não entrasse, eles não iam entrar ali. Porque o bombeiro, ele bota fogo, ele apaga o fogo. Um jato de água, nós tínhamos o controle da água toda ali dentro. Nós temos dentro do quartel central posto de gasolina dentro do quartel central. Ali ninguém encostaria próximo do portão se nós quiséssemos que não chegasse. Nós tínhamos viaturas, que é o alto tanque, que coloca ali um jato de água ali, meu irmão, as pessoas não conseguem ficar 100 metros da gente, ninguém fica perto. Mas nós nunca apresentamos resistência. A única coisa que nós colocamos em volta do quartel, os anjos. A única coisa que nós solicitamos ao Criador, que ele acampasse os anjos ao nosso redor, que ele nos desse a proteção, e a ordem que nós colocamos é que de 1 hora todos tinham que ir para o centro do quartel central, porque nós íamos orar, entrar em forma e dar uma volta em volta do pavilhão, porque o Criador ia dar vitória para a nossa tropa. O bombeiro militar do movimento, do movimento que estava presente dentro do quartel central, nenhum apresentou resistência. Muito pelo contrário, sempre de forma mansa, pacífica e rodeira até o último momento. E só entregamos o comando para o comandante na hora que o Criador falou assim, agora foi. E aí nós entregamos o comando para ele. E nos retiramos e fomos presos, 439, colocaram ali como preso. E qual foi a consequência disso? A consequência imediata. Meu irmão, 439 militares foram presos em Charitas, dentro de um local que foi um ginásio, e uma média de 7 militares junto comigo foi para a prisão do bombeiro. E ali nós ficamos, onde foi a população visualizou o que estava acontecendo e a população nos salvou. Foi a população que visualizou que a fala do governador naquela época, dizendo que nós éramos vândalos, querendo apenas como movimento messiânico, apenas... eu lembro que teve em determinado momento que o governador falou que nós éramos apenas meia dúzia de vândalos que estavam fazendo alguma bagunça. E aí nós fizemos uma caminhada da Assembleia Legislativa até Copacabana, coluna por um, para ele poder visualizar um meia dúzia. Vê aí o meia dúzia. Não tinha fim, varão, de tanto militares. Não tinha fim. Então, com famílias, em cima de unidade. Era só o governador falar conosco. O governador Cabral, aquela mensagem que o Criador falou assim, ó, vou te colocar diante do governador, depois de 2 anos de perseguição, de prisão, de exclusão da corporação, ele manda me chamar. E aí, quando ele manda me chamar, eu falo para ele, governador, eu estava apenas, durante 2 anos, eu pedi apenas 5 minutos com o irmão, com o senhor. Eu só tinha uma fala divina para o senhor. E aí eu levei uma Bíblia para ele, vermelha, meu irmão, grossa, escrevi ali que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só através de Jesus que ele ia atingir a plenitude. E aí eu lembro que eu entreguei essa Bíblia para ele, e aí eu entreguei um mistério que aconteceu no monte, que estava em cima do livro de Daniel, capítulo número 4, um rei chamado Nabucodonosor, que em determinado momento achou que era Deus. E aí o Criador mandou falar para ele, olha, o Criador te colocou sentado nessa cadeira, mas o mesmo rei que te coloca sentado nessa cadeira, ele tira. As tuas atitudes não estão agradando o Criador. O rei, logo depois, me tira de Bangu 1, após a perseguição toda dele, me leva para deputado federal e pega ele como governador e leva ele para Bangu. O que eu acredito que aconteceu? Que ele conheceu Jesus Cristo. Que ele visualizou, eu creio que lá preso, ele leu Bíblia. Eu creio que ele possa ter se transformado após a mudança, porque o Criador, meu irmão, ele pega o homem todo errado, como você colocou, aqueles que se rebelaram, ou aqueles que acabam, ele corrige o homem errado. Eu era um ser totalmente diferente do que eu sou hoje, até 2004. Quando eu aceitei Jesus Cristo, minha vida se transformou da água para o vinho. Cabo da Ciolo é uma pessoa até 2004. De 2004 para cá, da Ciolo é outra pessoa. Então eu acredito na restauração e na mudança do homem quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, com qualquer que seja a pessoa. Então eu acredito que o Sérgio Cabral possa ter tido um encontro com o Criador nesse momento, ele possa ter lembrado de tudo que ele fez,
possa ter, ele se arrepende, porque eu tenho certeza que ele se arrependeu, porque após esse momento todo, um amigo em comum, uma pessoa que eu conheci, fez com que ligou para ele, eu não sabia para quem estava ligando, e aí falou assim, olha, você precisa falar com uma pessoa que aqui está. E aí, de repente, passou o telefone para mim. E aí, quando ele me viu, ele falou, Daciolo, me perdoa, naquela época eu não sabia o que eu estava fazendo, não conhecia Jesus e tal. Eu falei, amém, meu irmão. É mesmo, cara? Foi, amém. Uma pessoa que falou também que é uma das dores que ele teve na carreira dele e demonstrou arrependimento aqui com a gente nessa mesa foi o Coronel Mário Sérgio. Eu creio nisso, Varão. Ele falou que foi um dos momentos mais tristes da carreira dele foi ter dado aquela ordem. E se você perguntasse mais profundo para ele, a ordem era que me matassem lá dentro. A ordem era que Daciolo tinha que morrer lá dentro. Pergunta um pouquinho mais profundo, chama ele de novo e pergunta se ele não tinha essa ordem lá. E tentaram, Varão. Só que nós servimos um rei vivo, Varão. O Criador, os anjos do Criador, é real isso. É muito verdadeiro. Aqueles contos bíblicos que Davi, o pequenininho, lutou com Golias, um guerreiro, e sai vitorioso, é verdade, Varão. São verdade. Daniel entrando na cova dos leões e saindo sem acontecer nada, é real. Sadraque, Mesaque, Abednego entrando na fornalha ardente, não acontecendo nada, é real. Desde que você viva 100% Cristo. Quando você passa a viver o sobrenatural, é quando você não adquire bens nesse mundo, você não está preocupado com a tua vida. Tem uma passagem que fala assim, ó, se você quiser salvar a tua vida, meu irmão, tu vai perder. Mas se você perder a tua vida por estar falando do Criador, aí você ganha, você encontra a tua vida. E é a vida eterna. E ele fala, que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adianta você ter tudo aqui nesse mundo e perder a tua alma? Meu irmão, eu vivo por rei. A minha existência é para proclamar a palavra. Eu creio que esse movimento, o resultado final, foi para que o governador Sérgio Cabral conhecesse Jesus Cristo. E quando nós encontramos, ele pediu perdão, eu creio que ele se arrependeu. E eu liberei o perdão desde muito antes.